Então, nós vamos dar início ao estudo das funções orgânicas oxigenadas. Na aula passada, nós estudamos os radicais orgânicos e a nomenclatura de alguns hidrocarbonetos, né? Aqui também, alguns radicais vão aparecer, né, na nomenclatura. A gente vai trabalhando esses radicais, né, conforme a gente vai vendo a função, a gente vai revisando os radicais na função. Então, as funções oxigenadas. Por que oxigenadas? Porque elas contêm, né, o elemento oxigênio na fórmula, na estrutura, né? Na fórmula molecular, na estrutura do composto. E as principais que nós vamos iniciar são essas que estão aqui, ó. A função álcool, a função fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e éter. Nós vamos reconhecer essas funções também, né? E dar nomes. Utilizar as regras da IUPAC, oficial e alguns usuais para essas funções, tá bom? E focar nas principais, né? Qual é a mais importante, para vocês ficarem sabendo. A aplicação de algum composto orgânico, né? Conhecido. Então, nós vamos começar pela função álcool. Quando a gente vai falar da função álcool e fenol, elas têm uma semelhança, tá? A gente tem que diferenciar. Mas eles não são iguais. Elas vão ter uma semelhança porque elas vão ter hidroxilas, mas a hidroxila vai estar ligado, né, a um carbono diferente. Nós temos a função aldeído, cetona, que também são parecidos, e ácido carboxílico. E essas duas aqui que estão muito parecidas também. Tá? Então, são essas oxigenadas. Se aparecer igual a outra oxigenada, na outra aula eu mostro. Então, vamos começar pela função álcool. Quando nós falamos em álcool, você vai lembrar, né, do álcool comum, né, que nós temos em casa, que é o álcool etílico, álcool doméstico. Você vai lembrar do etanol, que é o combustível, derivado da cana, derivado da beterraba, do milho. Mas não é só esse álcool que existe. Existem vários tipos de álcools orgânicos, tá bom? Então, um álcool, ele é caracterizado pela presença do grupo funcional chamado hidroxila, o grupo OH, tá vendo? Que vai estar ligado diretamente a um carbono saturado, né? Tá vendo? Um carbono só com 4 ligações simples, tá? Então, isso é a função álcool. O grupo funcional vai ser essa hidroxila, o grupo OH, que vai estar ligado a um carbono saturado, um carbono que só tem ligações simples, ó. Simples, 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 simples. Tá? Então, isso vai caracterizar um álcool. Tá bom? Então, um álcool, para a gente dar nome, nós vamos utilizar o prefixo, quantos carbonos eu tenho, né? E você vai relembrar lá do 1 carbono, MET, 2 ET, 3 próprio, 4 BUT e tal, né? O infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, dupla EN, tripla EN, né? Ligação simples é 1. E o sufixo, na terminação do nome. Todo álcool vai ter a terminação "ol" no final, tá bom? Então, "ol", né? Álcool, vai ser "ol" no final. E tem uma nomenclatura usual também. A usual, ela pede que você coloque a palavra álcool na frente, verifique qual é o radical que está ligado ao grupo OH, né? Aqueles radicais que nós estudamos na aula passada, metil, etil, né? Isopropil, com a terminação "ico" no final. Isso aqui é uma nomenclatura chamada usual. Tá bom? Então, essa é a função chamada álcool. Então, vamos dar um exemplo de álcool aqui primeiro. Ó. Vou pegar aqui, por exemplo, um álcool só com um carbono. Vou colocar bem aqui o exemplo para você ver. Carbono, um OH ligado a esse carbono. Aí eu tenho um carbono com 4 hidrogênios, né? 3 hidrogênios ligados. Aqui você tem, né, um carbono. Como é que eu poderia representar esse álcool também? Ou 3H ligado a esse carbono, H3C, traço OH. Bom, esse álcool é o menor que eu conheço, que só tem um carbono apenas na estrutura, é chamado de MET, é um carbono. Ligação simples, né, no carbono é AN, e todo álcool vai terminar em ol, metanol. Metanol, né, que é o
é o álcool da madeira, ele é conhecido como álcool da madeira porque ele foi extraído pela primeira vez da madeira, né? Metanol já foi usado, é usado como combustível, né? Metanol. Em seguida, né, vamos ter, né, o que tem dois carbonos. Vamos pegar dois carbonos aqui. Vou colocar o grupo OH em qualquer um desses carbonos. Tá? Pode estar assim também, ó. CH3, CH2, OH. O OH ligado a um carbono saturado, que é esse aqui, né? Então, agora são dois carbonos. Et de 2. Ligação simples, an, né? Entre os carbonos. Ol no final. Etanol. Certo? Aí, em seguida, nós vamos ter um álcool com 3 carbonos. Vou colocar aqui o grupo OH nesse carbono, tá bom? Aqui vai ser CH2, né? Aqui vai ser CH2 e aqui vai ser CH3, tá bom? Mas aí eu tenho um álcool também com 3 carbonos, onde o grupo OH pode estar em carbonos diferentes, porque ele só faz uma ligação, certo? Quando nós temos um caso de uma molécula de um álcool ter 3 ou mais carbonos, 3 ou mais carbonos, eu tenho que numerar essa cadeia e dizer onde está a hidroxila. E ela deve estar no menor carbono possível. Tá bom? Vou numerar de forma que o carbono fique, o OH fique no menor. Então, o número da esquerda para a direita. Aqui. Aí você vai contar. E tem 3 carbonos, prop, só ligações simples entre carbonos, aí vou colocar um hífen, e o OH está no carbono 1, ol, certo? Propan-ol. E aqui, o grupo OH está no meio, ó. Então, vai ficar prop de 3, ligações simples, coloca um hífen, 2-ol. E o OH está no carbono 2. Tá bom? Qual é a semelhança, né? Que tem mesmo número de carbonos, mas qual é a diferença? Porque esse composto aqui vai ter um emprego dentro da química, esse aqui vai ter outro, né? São compostos que eu chamo de isômeros, né? Eles são compostos denominados isômeros. Os compostos vão ter a mesma fórmulas moleculares, porém, são substâncias diferentes, tá? Nós vamos dizer que aqui eu tenho uma isomeria chamada de posição, quando eu mudo a posição, né, só de um grupo, tá? São isômeros. Então, propan-ol é uma coisa, propan-2 é outra coisa. A nomenclatura antiga, ela fazia assim, ela colocava propanol, aí um propanol na frente, né, no caso. Essa seria a antiga, né? Mas eu estou mostrando a atual para vocês. Aqui seria um propanol, que já não é mais isso. Aqui seria 2-propanol, né? Que já não é mais essa regrinha aqui, tá? Então, e assim vai, tá? Se eu disser assim, eu quero escrever a cadeia butanol, né? Eu quero escrever a cadeia butan-2-ol. Como é que eu vou fazer? 4 carbonos é but, você vai pegar aqui 4 é but. Um ol, você vai numerar a cadeia do jeito que você quiser, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu numerar da direita para a esquerda, eu vou colocar o OH no lado que eu numerei 1, né? Então, no caso aqui, ol, no carbono 1 eu vou ter o grupo OH, eu completo com ligações simples, né? Aqui vão ter 2H, 1, 2, 3, 4, e 2H, e 2H, e 3. Pronto. E a butan-2-ol, eu deixo 4 carbonos, né? Numero a cadeia 1, 2, 3, 4, e coloco o grupo OH no carbono 2. Se você tivesse numerado da direita para a esquerda, esse aqui seria o 2, né? Então, CH3, CH, né, aqui, CH2,
CH3. Aqui seria butan, 2-ol. Tá bom? Os dois compostos vão ter a mesma fórmula molecular. C4H 5, 7, 8, 9, 10, né? H10O. São isômeros, né? Compostos isômeros. Butan, 1-ol. Vai ter uma densidade, ponto de ebulição, né? Diferente do butan 2-ol. São compostos isômeros. Então, essa é a regrinha para álcool. Quando a cadeia é linear, nós vamos ter metanol, etanol. Aí, na sequência, prop e propanol. Só que eu vou dizer propan-ol ou propan-2-ol. But, butan-ol, butan-2-ol. Pente, pentan-ol, pentan-2-ol, pentan-3-ol. Assim vai variando. Tem que dizer a posição. Então, eu utilizei essa regra aqui, ó. Regra oficial da IUPAC, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Prefixo, quantos carbonos tem, tipo de ligação, terminação ol. Se eu quisesse dar nome a usual, pessoal, eu faria assim, ó. No caso aqui, CH3OH, né? E aqui o álcool CH3, CH2OH. Então, aqui seria, eu utilizaria a palavra álcool na frente, é o nome usual. Álcool. Aí, quem está ligado ao grupo OH é um radical metil, CH3, né? A gente viu na aula passada. Então, você vai colocar metil e juntar com a terminação ico. Ico. Aí, coloca um acento agudo aqui, porque eles vão ser proparoxítonos. Álcool metílico. Essa outra aqui, esse aqui é o etil, né? Então, aqui vai ficar álcool etil mais a terminação ico. Álcool etílico, tá? Não tem como ico. Álcool etílico. Certo? Um outro álcool conhecido, no caso aqui, se eu tiver aqui um anel aromático, aí eu vou colocar aqui um grupo CH2 aqui e um grupo OH aqui. Isso aqui é um álcool. Esse radical orgânico aqui, ligado ao OH, é chamado de benzil. Certo? Então, álcool benzílico. Bom, álcool benzílico. Benzil mais ico, né? Então, esse grupo CH2 ligado ao anel é chamado de benzil, esse radical, né? Álcool benzílico. Importância dos álcools. O álcool é utilizado como combustível, né? Nós temos que os álcools eles vão apresentar uma característica importante deles, alguns dissolverem em água, né? Facilidade, etanol, no caso. À medida que a cadeia vai aumentando, dificulta a solubilidade. Mas os álcools carregam uma característica muito importante para eles apresentar a ligação de hidrogênio. É o grupo OH, né? Que vai estar pela presença do grupo da hidroxila, que vai estar ligado, né? A um outro grupo OH desse álcool. Então, você tem uma ligação de hidrogênio. Certo? Tem muita aplicação na indústria, né? Principalmente o álcool etílico, né? Que hoje ele é usado, né? Para combater o coronavírus, né? O álcool, a solução de álcool 70, né? Que é mais ideal. Na produção de medicamentos, né? Utiliza-se algum tipo de álcool etílico. Tem também álcools que vamos ter, no caso, a glicerina, né? Por exemplo, a glicerina é um álcool que contém 3 grupos OH. Tá? A gente vai ver a classificação desses álcools já. Tá? Deixa eu tirar esse 3 daqui, 2. Essa aqui seria a glicerina, né? Vamos da glicerina. Propanotriol, né? Porque tem ol e ol. Né? 1, 2, 3, né? A gente diz assim, propano, 1,2,3 triol. São 3 grupos, ó. Certo?
Então, aqui eu tenho, né, a função álcool. Então, nós temos aqui, que eu já falei, né, etanol, álcool etílico. Aqui não é butanol, né, vamos corrigir, que é butan 2-ol, né, nova nomenclatura. Butan, deixa eu apagar, butan 2-ol, né, porque aqui está no carbono 1, 2, 3 e 4. Álcool sec-butílico. Por que sec-butílico? Porque esse radical aqui, ó, é o S-butílico, S-butil, né? Radical S-butil. A valência livre está no carbono secundário, né? Vamos deixar sec-butílico, sec de secundário, álcool sec-butílico. Sec-butil, que é o radical, mais a terminação I, nome usual. Aqui, mais outra vez, né, o propanotriol, eu escrevi a nomenclatura correta lá em cima, né, que é antiga ainda. É propano 1,2,3 triol, né? Certo. Assim, deixa eu aproveitar aqui para fazer a classificação dos álcools. Por exemplo, eu tenho, no caso, CH3. Como é que os álcools podem ser classificados? Quanto à quantidade de hidroxilas, por exemplo, se eu tiver um álcool só com uma hidroxila, eu digo que eu tenho monoálcool. Tá? Se eu tiver um álcool com 2 hidroxilas, tenho diálcool. E eu tenho triálcool, que é o caso lá desse aqui, ó. 3 grupos OH, né? Triálcool. Só que o importante daqui é também tipos de carbono. Tipos de carbono. Eu vou ter um álcool primário, tá? Primário. Quando esse grupo OH, ele vai estar ligado a um carbono primário, tá bom? Então, por exemplo, no próprio álcool etílico, se você observar, esse carbono aqui, ó, número 1, ele é primário, né? O grupo OH está ligado a um carbono primário. Esse aqui é um carbono primário. Então, eu tenho um álcool primário. Eu tenho um álcool secundário. Quando é que eu tenho um álcool secundário? Quando o meu grupo OH estiver ligado a um carbono que seja secundário. Então, por exemplo, se eu tiver esse álcool aqui, ó, o OH está ligado a um carbono secundário, certo? E outra, um álcool terciário. Quando é que eu tenho um álcool terciário? Quando eu tiver o grupo OH ligado a um carbono terciário. Tem essa estrutura aqui, ó, um grupo OH, esse carbono no meio, né? Esse carbono aqui é terciário. Esse, então, um álcool terciário. Importância, né, disso. Por exemplo, os álcools primários e secundários, eles são tipos de álcools que eles podem se oxidarem, tá bom? Então, por exemplo, eles podem se oxidarem e levar à formação, por exemplo, de uma outra função. Eu vou mostrar mais adiante isso daí. Primário e secundário. Né? Primário, ele vai sofrer uma oxidação parcial e total, porque esse carbono ele tem hidrogênios disponíveis, né? Esse carbono primário tem 2 hidrogênios que podem ser atacados por oxigênio. O carbono secundário tem um H. Eles são compostos que reagem e formam outras funções. Geralmente, os álcools primários, eles vão formar aldeídos e ácidos carboxílicos, né?
E os secundários vão formar cetonas. Né? E os terciários não reagem, não se oxidam. É uma característica dos terciários, porque eles não sofrem oxidação, não se oxidam. Por que não se oxida? Porque esse carbono terciário, ele não tem hidrogênio disponível para ser atacado por oxigênio. Tá? Então, essa é a função álcool. Né? Lembrando que nós vamos ter funções álcool que vão ter radicais também, tá bom, pessoal? Por exemplo, se eu tiver uma cadeia ramificada, né, que seja um álcool, eu vou fazer aquela regrinha lá, eu vou procurar a cadeia principal, a sequência maior de carbono, tá? Aí eu vou numerar essa cadeia de forma que o grupo OH fique no menor carbono possível. Então, eu vou numerar aqui da direita para a esquerda. Procura a sequência maior. A sequência maior tem que conter o grupo OH. Aí eu vou ter aqui o radical metil no carbono 4. Então, vou colocar aqui 4 metil na frente. Aí eu tem 5 carbonos a cadeia, pente, pentan, 3-ol. Tá? Se tiver uma cadeia ramificada, você procura aquela sequência, né, para dar nome. No caso, essa daqui, ó, se fosse dar nome, né, vai ficar propan, prop de 3, propan, 2-ol. Vai ficar a palavra metil na frente. Metil, propan, 2-ol. Lembra que o metil para 3 não precisa dizer onde está, só a partir de 4. Metil, propan, 2-ol. Tá? Mas o OH sim, porque o OH eu numero a partir de 3 carbonos. Pronto, essa é a função álcool. Tá? Pode aparecer mais exemplos, né? Questões, né? Que vai aparecer essa função chamada oxigenada. Tá bom? Vamos para a função fenol. Qual é a diferença? A função fenol é a função orgânica e vai ter na sua estrutura também o grupo OH. Só que vai estar ligado a um carbono aromático, a um anel aromático, né? Um carbono de um aromático. Então, essa função, o nome vai ser a palavra hidroxi, né? Mais o nome do hidrocarboneto. A nomenclatura usual é chamada de fenol. Tá? O grupo funcional é chamado de hidróxido, mais o nome do hidrocarboneto, que é o benzeno, no caso. Então, essa função é bem simples. Ó. Você vai ter o grupo OH, né? Ligado diretamente a um anel aromático. Não vai confundir com álcool. Então, aqui vai ser hidroxibenzeno. Só isso daqui é o hidrocarboneto que deu origem, né? É o benzeno, hidroxibenzeno. Conhecido como fenol comum. Então, é só o fenol mesmo, o nome usual desse daqui. Já quando eu tiver, por exemplo, dois grupos OH, eu numero de 1 até 4. Lembra que eu falei para vocês? Quando a cadeia aromática tiver dois grupos ligados, tem que ser de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. De forma que eles fiquem no menores. Então, vai ficar 1,4 hidroxi. Hidroxi vai dar di, né? De hidroxi benzeno. Tá? Tem outros fenóis importantes que a gente vai mostrar aqui, por exemplo, os cresóis. Você tem aqui deixa eu clicar aqui. Deixa eu colocar aqui os três importantes, os fenóis conhecidos. Tem esse aqui, para lá com o pincel. São os compostos da creolina. Esse
esse aqui, muda só a posição aqui do radical. Esse aqui. No caso aqui seria 1 hidroxi, 2 metil, benzeno, né? Aqui seria 1 hidroxi, 2, 3 metil, benzeno. E aqui seria 1, 2, 3, 4. 1 hidroxi, 4 metil, benzeno. São os chamados cresóis, esses são os compostos da creolina. No caso aqui seria 1 para 2 orto, né? Vou chamar de ocresol, nome popular. 1 para 3 é metacresol. 1 para 4 é paracresol. Tá? Mas o nome oficial seria 1 hidroxi, 2 metil, benzeno. Tá? Esse outro seria 1 hidroxi, 3 metil, benzeno. E esse 1 hidroxi, 4 metil, benzeno, tudo junto. Tá? Então, seriam os cresóis mais conhecidos dentro da química orgânica ainda, são fenol. Então, OH ligado diretamente a enol. Se tiver radical, o OH é o grupo 1, o outro radical vai ficar no menor carbono. Se tiver mais outro radical, você coloca na ordem alfabética, né? Os nomes na frente. Pronto, então nós vimos álcool, né? É um grupo OH ligado a um carbono saturado, e fenol é um composto orgânico onde o OH está ligado diretamente ao anel aromático. A principal função aí, né, é o fenol comum, que é o hidroxibenzeno, pode dar origem a outros, né? E por seguinte, nós vamos ter a função aldeído, tem a terminação al no final. Aldeído vai ter a aldoxila, esse grupo aqui chamado aldoxila, e vai estar na extremidade da cadeia. Pode estar assim também, ó, ou CHO, tá? C duplo H na extremidade, aldeído. Para dar nome a um aldeído, você vai dizer quantos carbonos tem a cadeia principal, que vai começar a partir do grupo funcional, tipo de ligação que tem entre carbonos e a terminação al de aldeído. Os 4 aldeídos mais simples apresentam nome usual, formados pelos prefixos form, acete, propion, butírio, seguidos da palavra aldeído, tá? Por exemplo, se tiver um carbono, vai ser formaldeído. Se tiver 2, acetaldeído. Se tiver 3, propionaldeído. Se tiver 4, vai ser butiraldeído. Tá bom? Nome usual. Então, aqui eu tenho exemplos, né? Por exemplo, o aldeído mais comum que nós conhecemos é o que só tem o carbono. Não tem aí, mas eu vou colocar aqui. C dupla O, H e um H aqui. Ele é chamado de um carbono só aqui, né? Chamado de met. Ligação simples aqui entre que tem aqui, né? An mais al, metanal. Mais conhecido como aldeído fórmico. Ou formaldeído, né? Se é um carbono, né? Coloca o prefixo forme mais aldeído. Também conhecido como formol, utilizado para conservar tecidos animais, né? Metanal. No caso aqui, no carbono a gente usa o prefixo forme, né? Formaldeído. E você já vai ver 2 carbonos, et, começa a numerar a partir do grupo funcional, que está aqui na extremidade, né? Et vai ser etanal, conhecido como acetaldeído, que 2 carbonos é acetal, né? Mais a palavra aldeído.
a 7, né? A 7 mais aldeído. 3 carbonos vai ser propanal. Nome usual vai ser propion, né? Porque são 3, mais a palavra aldeído, nome usual. Aqui já é um aldeído ramificado, ó. Aqui é o número 1, aqui é o número 2, aqui é o número 3, aqui é o número 4, aqui é o número 5. Tá? Então, você tem essa numeração aí. A cadeia tem 5 carbonos na cadeia principal, eu vou ter que procurar a sequência, que quanto tem que ter o grupo funcional, né? O radical metil está no carbono 3, ó. 3 metil. Pente de 5. Tem uma tripla entre 3 e 4, está no menor. 3 em, tá vendo? Eu coloco a tripla depois do prefixo. Em de dupla, né? Al. 3 pentém, 3 al. 3 enal, quer dizer. Certo? Então, tem vários tipos de aldeídos, né? Outro aldeído conhecido que não está aí, vou colocar aqui, é o benzeno, né? Benzeno ligado a um grupo de aldeído, ó. Conhecido como benzaldeído. Benze. A gente coloca o prefixo benze de benzeno mais aldeído. Benzaldeído. O aldeído fórmico, esse nome aqui, é porque uma característica que os aldeídos vão ter é de se oxidarem facilmente, por exemplo. Quando eu tenho um aldeído, né, ele pode sofrer uma oxidação com presença de oxigênio, e esse oxigênio pode atacar esse hidrogênio aqui da carbonila. Entra um OH aqui, aí gera o ácido fórmico, que é um ácido carboxílico já. O ácido fórmico, tem esse nome porque é o ácido da formiga, né? Formiga pica a pessoa e arde. Aí, então, ele é aldeído fórmico porque ele dá origem ao ácido fórmico, metanol. Tá? Então, essa é a função chamada aldeído. Então, vê que aldeído tem carbonila, né? Olha. Só que a nossa carbonila aqui, ó, está acompanhada de um H na extremidade da cadeia. Porque vai aparecer aqui para gente a outra função chamada cetona. A cetona, ela tem a carbonila também. Só que ela está entre carbonos. Então, logo, esse carbono aqui é secundário. Tá? Então, está ligado a dois radicais, né? Ao redor. Mas que seja carbono só, não pode ser outra coisa. Então, carbonila entre carbonos. Então, é chamado de cetona, essa função. O nome vai terminar em ona. Então, quando a gente vai verificar, para dar nome, você vai utilizar o prefixo, quantos carbonos tem, o tipo de ligação entre carbonos e a terminação ona de cetona. Então, por exemplo, a menor cetona vai ser essa aqui, ó. A menor cetona tem que ter 3 carbonos, porque ela vai ter que estar entre, né, carbono aqui. Então, para dar nome, eu conto quantos carbonos eu tenho. 3, prop. Prop, ligação em simples, an mais ona. Propanona. Essa propanona ela é conhecida como solvente, né? Que é a acetona. É utilizado na indústria, utilizado como solvente, né? Propanona, acetona. Tá? Se eu tiver 4, uma carbonila para 4 carbonos, eu vou ter a butanona. Preenche com H, butanona. Né? Agora, se eu tiver 5, aí eu já tenho que dizer onde está a carbonila. Porque, veja bem, se eu mudar a posição que está no carbono 1, 2, 3, 4. Se eu trouxesse essa carbonila para cá, ó, ela seria 2 aqui, porque eu iria numerar da direita para a esquerda. Aí continuaria a mesma posição, então é só a butanona. Mas agora, se eu tiver 5 carbonos, aí já muda a coisa. Né? Porque eu vou ter que identificar onde é que está a minha carbonila, a partir de 5 carbonos. Então, para acetona, você vai
numerar a partir de 5 carbonos, né? Numera. Para dizer onde está a carbonila. Então, aqui eu vou dizer que está no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Está no menor carbono. Então, aqui seria pente, ligação simples, an, 2-ona. Pentan, 2-ona, porque está na posição 2. Se tivesse aqui no 3, seria pentan, 3-ona. Então, pode ter também cetona ramificada, né? Se tiver uma cetona ramificada, eu tenho que dizer onde está a carbonila. Então, aqui eu tenho propanona, 3, né? Dimetilcetona, é o nome usual que a gente dá. Para cetona, a gente pode dizer assim, ó, que esse radical aqui é o radical metil do lado. Se eu quiser saber a nomenclatura usual, eu considero isso aqui radical. E esse radical ligado à carbonila é o metil. Então, são dois radicais iguais, metil, metil, dimetil, cetona, com a palavra cetona no final. O nome comercial é conhecido como acetona, né? Aqui eu tenho, né, pente, só que aqui vai ser pentanona 2? Não, vai ser pentan, né, 2-ona. Essa é a nomenclatura certa. Pentan, 2-ona. Metilpropilcetona. Metil, radical propil, aquela estrutura lá que a gente viu na aula passada, né? Propilcetona. Na ordem alfabética, metilpropilcetona. Isso aqui é a regra usual, né? Quando eu falo ona no final, eu estou usando a oficial. Alguns compostos têm nomes comerciais, né? No caso da propanona, chamam de acetona. Tá? Se tiver uma cadeia ramificada, a gente vai dar nome a essa cadeia ramificada, por exemplo. CH3, no caso aqui eu vou colocar aqui esse radicalzinho aqui, esse anel aqui. CH, C dupla O, CH2, CH3. Aqui a gente vai dizer 1, 2, 3, 4, 5. Eu numerei da esquerda para a direita porque o radical e o grupo funcional estão mais próximos. Tá? Se eu numerasse da direita para a esquerda, carbono seria 3 também, mas só que o radical seria 5. Né? Então, aqui vai ser 2, né? 2. O nome desse anelzinho na cadeia recebe o nome de fenil, né? Que é o radical fenil. 2-fenil. Aí, pente, 2-fenil, pente, pentan, 3-ona. Fosse uma cadeia ramificada. Cadeia ramificada, o grupo funcional deve estar contido. Tá? Então, a acetona ela é caracterizada. Pode ver que são funções parecidas, porque tem carbonila, né? Só que aqui a acetona, a carbonila está entre carbonos. No aldeído, a carbonila ela está na extremidade da cadeia, C-OH. Então, função cetona. Vamos para a próxima função. É o ácido carboxílico, que é parecido com o aldeído. Só vai mudar que na extremidade eu vou ter a carboxila. É C-OH aqui. Lá no aldeído aqui era H apenas, né? Então, mesma regrinha, né? Só vai mudar na terminação do nome. Que esse grupo aqui nós chamamos de óico. Grupo óico. É que vai estar na presença na extremidade. Geralmente, por exemplo, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Eles vão ter, né, essa carboxila na extremidade. Né? Então, essa é a função do ácido carboxílico. Tem 2 oxigênios. Pode estar assim na extremidade. COOH. Certo? Aí, então, nós vamos ter aqui, para dar nome, eu posso utilizar a palavra ácido, que vai ser opcional, né? Não é obrigatório colocar a palavra ácido na frente. Prefixo com anticarbonos, tipo de ligação. Todo ácido carboxílico vai terminar em óico. Só não tem mais acento aqui no óico, tá? Sumiu esse acento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o ácido que só tem um carbono. Ácido, mete um carbono, ligação simples, an, com a terminação óico. Ácido metanóico. Conhecido como ácido fórmico, lembra? Que está presente na formiga.
E aqui eu tenho o famoso ácido etanóico, né, com 2 carbonos, Et de 2, carboxila na extremidade, eu começo a numerar a partir do grupo, Et amaizoico, etanóico, conhecido como ácido acético, né, que é o que está presente no vinagre, né? O ácido etanóico, o nome usual ácido acético. O metanóico, o nome usual ácido fórmico. Tá? Então, aqui eu tenho mais exemplos de ácido carboxílico, um ácido com 3, ó, vai ser propanoico, conhecido como ácido propiônico, né? Nome usual. Aqui eu já tenho ácido benzoico, porque ele vai ter o benzeno, né, ligado ao grupo óico. Tá? Então, se eu juntar benzeno com óico, vai dar benzoico. Ácido benzoico, né? É um ácido utilizado para matar fungos, né? Como solução. Aí nós temos também os anidridos, né? Não apareceu lá, mas tem anidridos. Anidridos, assim, pode ter álcool, ácido carboxílico ramificado? Pode, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um ácido carboxílico aqui. Eu vou colocar aqui uma ligação dupla bem aqui, ó. Não, coisa diferente. Eu vou colocar aqui um C, vou colocar aqui um radical metil aqui, CH e aqui CH3. Então, para dar nome, procura a cadeia principal, que começa a partir do 1. Essa aqui é a sequência maior de carbonos, né? É o número da direita para a esquerda, é onde está mais próximo à insaturação. A carboxila, quer dizer, se a carboxila estivesse do lado direito, né, você começaria pelo lado direito. Então, seria aqui 4-metil. A cadeia principal tem 5 carbonos, vai ser pente. Tem uma dupla entre 2 e 3, vai ser pente, quer dizer, pente 2 em, né, óico. 2 pente 2 enóico, né? Aí, 4-metil na frente. 4-metil, pente 2 enóico. E a dupla está entre 2 e 3. Se não tivesse dupla aí, seria pentanóico. Vamos para os anidridos. Anidridos são compostos orgânicos derivados dos ácidos obtidos pela desidratação desses, né? No caso, nós tivemos aqui um ácido carboxílico que tinha um OH bem aqui, né? E o outro OH bem aqui assim, ó. Aí eles pegaram, tiraram essa água, que é o H com esse OH, né? Desidratou e juntou um pedaço desse com esse. Aí tem o chamado anidrido, conhecido como anidrido de ácido, né? No caso aqui, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, né? O ácido etanóico, tá vendo? Et, 2 moléculas de ácido etanóico, elas estão sendo desidratadas. Eu pego um OH desse aqui, ou do de cima também, tanto faz. Aqui sai uma água, a gente utiliza para isso, para gerar calor, o pentóxido de fósforo, né? Gera calor para desidratar. Saiu essa água, aí esse pedaço aqui, ó, se juntou com esse de baixo aqui, ó, né? Formou o grupo chamado anidrido, né? Anidrido acético. Por que é o anidrido acético? Porque ele foi derivado do ácido acético, né? Se fosse do propanóico, seria anidrido propanóico. No caso, anidrido etanóico, né? Anidrido butanóico, anidrido pentanóico. Isso é um anidrido. E outra é a função éster. Função éster parecida com a éter, mas aí, ó, a função éster, ela vai ter essa a carbonila ligada a um oxigênio, tá? Para cá vai ter um radical ligado, uma quantidade de carbonos, né? E para cá outro radical, que pode ser igual ou diferente. Então tá aqui o grupo, né? Esse grupo aqui eu vou chamar de OAto. Ó. Pode estar assim também, ó. R COO, no lugar do C dupla O, e o Rzinho aqui.
Pode estar assim também. Então, vamos por exemplo. Né? Como é que se forma uma função esta? Primeira coisa é a gente... Existe uma função, uma reação chamada de esterificação, que é importante. Né? A função esta ela vai ser derivada de uma... Quando eu tiver, por exemplo, quando eu pegar um ácido carboxílico, tá? E eu reagir ele com álcool, a gente vai ter uma desidratação e vai formar um éster, né? E água. Essa reação ela é conhecida como reação de esterificação, porque é uma reação que eu produzo éster. Reação de esterificação. Então, bora ver um exemplo? Deixa eu pegar aqui um ácido carboxílico, o metanóico, C-O. Deixa eu escrever direito aqui, que a minha caneta está muito escorregando. Deixa eu pegar aqui HCOOH. Aí eu vou reagir com álcool. Vou escolher aqui o etanol, por exemplo. O OH aqui e o etil aqui, né? Etanol. Quando a gente faz uma reação dessa, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar um OH do álcool, tá vendo? Esse aqui é o etanol, né? Esse aqui é o ácido metanóico, esse. Ácido metanóico. Eu vou pegar aqui o H, o hidrogênio do ácido metanóico, dessa carboxila, com o OH do álcool. Isso aqui é água, né? Eu vou colocar água para cá. Ó. Mais H2O. Aí eu vou juntar esse pedaço aqui, ó, que sobrou, HC dupla O, né? E eu vou pegar esse radical aqui do etanol e jogar aqui, ó. Esse é o meu radical etil, né? CH2, CH3. Aí eu formei a função éster. A função éster. Esse grupo que aparece depois do oxigênio veio de um álcool. É só tu pegar aqui CH3, CH2, juntar com o OH, tu vai dar um álcool, que é o etanol, né? E aqui veio de um ácido. Veio o grupo do ácido. Se for um ácido só com carbono, é o metanóico. 2 etanóico, 3 propanóico. Então, o nome vai ser assim, ó. Você vai dizer quantos carbonos tem aqui no grupo funcional do éster. Então, no caso, vai ser MET, né? MET. Ligação simples para cá, AN. Mais a palavra oato, de éster. Coloca a preposição de. E o nome desse radical que entrou aqui foi o radical etil, só que eu vou chamar de etila. Tá? Então, metanoato de etila. Certo? Então, essa foi a função éster. Aqui que ele fez, ó. Ele pegou um ácido carboxílico, né? Pegou esse hidrogênio. Na verdade, aqui, ele pegou um OH daqui, ó. Um OH desse metil aqui, né? Então, ele fez assim, ó. OHCH3. Esse aqui é o metanol, né? Metanol. Ele pegou o H daqui do ácido, junto com o OH do álcool. Isso aqui é a água. Vai ter uma água bem aqui assim, mais H2O. Aí, esse grupo CH3, ele entrou no lugar do H. Aqui, ó. Isso aqui é o metil, né? Aqui tá errado. Não é metila, não. Metila, não. É metila. Só vou marcar o metil. Metila. Então, vai ser 2 etanoato de metila. Errado aí. Tá? Então,
Se você verificar, esse pedaço aqui, ó, ele veio de um ácido, que é com 2 carbonos do ácido etanóico, né? Ou ácido acético. E o nome da função vai ser 1,2-et, an, só ligações simples, OAT, que é um éster, de o nome do radical que entrou aí. Essa é a função chamada éster. Tá? Um exemplo aqui de éster é a essência da laranja, né? Olha, a essência da laranja, cheirinho de frutas, derivado de uma função éster, no caso aqui, 1,2, né? Et, ligações simples, OAto, etanoato, de... Esse radical aqui é octila, são 8 carbonos, 7 aqui, né? Mais um daqui, 8. Tianoctila, essência da laranja. Então, por exemplo, se eu quisesse saber de onde veio, qual foi o ácido que deu origem, eu pegaria esse de laranja aqui, essa cor laranja, diria que esse ácido que deu origem foi o etanóico. É só colocar um H aqui no lugar do O, né? E esse pedaço aqui, né, reage com CH2, 7CH3, né? E bem aqui eu coloco um grupo OH, que foi o álcool que deu origem, né? Aí, produzir, né, CH3, C dupla O, CH2, 7 vezes CH3. Tá? No caso aqui tem o do abacaxi, por exemplo. O abacaxi é o butanoato de etila, no caso. CH2, CH2. Deixa eu escrever o nome aqui, vou escrever a estrutura para vocês verem. No caso, a essência do abacaxi, nós chamamos de butanoato de etila. Pelo nome, tu sabe que é um éster, né? Aí, se ele perguntar assim, qual foi o ácido que deu origem? Tu vai dizer assim que foi o butanóico, né? Butanóico. Qual foi o álcool que deu origem? Não foi o etil? Vai ser o etanol. Butanoato, vou escrever a estrutura. But são 4 carbonos. Né? Então, eu vou ter aqui o grupo principal com 4. Né? Etila, eu vou colocar bem aqui, ó, CH2, CH3. Aí eu completo com H, CH3, CH2, CH2. Aí aqui é 1, 2, 3, 4. Butanoato de etila, tá? Quando se lembrar do cheiro das frutas, né, é a função esta, do morango, do abacaxi, da laranja. E por último, a função éter. A função éter é diferente de éster. O éter, tu vai ter o oxigênio como heteroátomo, só o oxigênio e radicais ao redor. Então, no caso aqui, na nomenclatura oficial, a gente vai levar em consideração a cadeia mais simples, o prefixo O, mais o prefixo oxi, e o nome da cadeia mais complexa, prefixo mais infixo mais O, como se aqui fosse um hidrocarboneto, né? E aqui fosse o prefixo mais simples mais a palavra oxi. Então, a gente olha assim, ó. No caso aqui, ó, o O está no meio. Esse radical aqui é o radical etil, né? Esse aqui é o radical metil, ou desculpa, etil também. Então, vai ficar etoxi, et de 2, mais a palavra oxi. O outro radical, como os dois são do mesmo tamanho, então é etano, né? Que é conhecido como éter dietílico ou éter etílico, né? Dietílico porque são 2 radicais. Bom, você pode também dar essa nomenclatura que é aceita, por exemplo. Dietil éter. Tá? Se eu tivesse assim, ó, CH3O, CH2, CH2, CH3. Vai ver, esse radical aqui é o metil, que é o menos complexo, mais simples. Esse aqui é o mais complexo, maior, né? Esse aqui é o N-propil, né? Então, você vai dizer assim, o menor, met, mais a palavra oxi, metoxi, e o outro é prop, então propano, metoxipropano. Ou poderia ser
metil, N-propil, éter. Tá? Então, essa é a nomenclatura mais usual, né? Mas eu coloquei, mas essa daqui, ela já aceita também como oficial, tá? Então, éter teve umas mudanças. Então, aqui, por exemplo, é toxipropano, né? 1, 2, et, aqui 3. Et mais óxido, menor mais óxido. E o outro é propil, então vai ser propano. Se fosse butil, seria butano, né? Deixa eu escrever uma aqui, por exemplo. Se fosse assim, se fosse etoxibutano, como é que eu iria escrever? Pelo nome eu sei que é um éter. Coloca o O entre carbono, o O, né? Duas ligações. Colocaria 2 para cá, etoxi, e 4 para lá. Mute. Esse seria CH3, CH2, 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 CH3. Então, essas são as principais funções oxigenadas, tá bom? Principais funções oxigenadas. Certo? Então, aí eu vou mandar essa folhinha aí riscada para vocês.